Diversificar os cultivos é a principal alternativa que especialistas sugerem aos agricultores. Inclusive, rotacionar as lavouras, deixando de cultivar soja em algumas áreas durante uma safra. E será que isso é viável? O Flávio Coelho foi em busca de respostas e ouviu especialistas no assunto durante o Congresso Brasileiro de Ciências do Solo, realizado nesta semana em Cuiabá. Um recurso natural, renovável e com um papel fundamental na produtividade agrícola. O solo, ele carrega nutrientes essenciais para uma boa plantação. Em cada região, um tipo de solo influencia no cultivo escolhido pelo agricultor. Por isso, vários pesquisadores estão participando do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, realizado em Cuiabá. A agricultura no Cerrado era uma agricultura muito degradante, né? Cultivo e gradagem, ano após ano, né? A gente revolvia o solo todo ano. Com o não sucesso desses cultivos, dos primeiros do Cerrado, começou a ter muito problema de degradação do solo, passou-se a privilegiar, né, o cultivo sem o uso do revolvimento. Então hoje já é o que prevalece na nossa região. Embora já tenha melhorado, não há gradagem todo ano, a gente ainda tem essa necessidade de preocupar um pouco mais com a qualidade do solo a longo prazo. O agricultor José Eduardo planta soja há 32 anos, na região de Lucas do Rio Verde. Acostumado com o plantio direto, até mesmo introduzindo milho safrinha entre os períodos de cultivos, percebeu que o solo da propriedade dele estava passando por alguns problemas. Foi aí que ele resolveu experimentar um novo processo, que inclui deixar de cultivar soja em algumas áreas. Fazemos rotação de cultura em 25% da área. Tá? Então nós temos 3/4 da minha área de verão com a cultura principal, a rainha, que é a soja, e 1/4 com a cultura de rotação, que atualmente é o arroz. Nós trabalhamos com 16 espécies de plantas de cobertura na fazenda. Que benefício isso tem trazido para o solo? Vários. Com o aumento da atividade microbiana no solo, aumento da variabilidade de micro-organismos do solo, melhorando muito a estrutura física do solo, o aporte de matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes. É muito simples para fazer, é muito barato e tem dado um resultado econômico fantástico. Eu posso fazer um sistema, dividir a minha propriedade em 4 ou 5 partes. Todo ano eu deixo ali 25% da área com outra cultura. Não é necessariamente tirar a cultura, né? Eu posso fazer um milho verão, eu posso fazer um sorgo, um milheto. Nem sempre é uma cultura que vai ter um retorno direto, mas a sustentabilidade a longo prazo ela vai ser alcançada. Eu vou dar um exemplo bem simples. Um sistema antigo que a gente tinha, que era cultivar soja, milho todo ano, depois de 10 ou mais anos, a produtividade começa a cair. Essa produtividade decresce tanto que, dependendo da situação, você tem 30%, às vezes até mais, até 40% de produtividade a menos. Então, se você somar 3 anos com uma produtividade 30% a menos, você já ficou sem uma safra. Para os pesquisadores, essa forma de rotação de solo traz mais nutrientes. Numa pastagem degradada, as raízes profundas não conseguem buscar novos nutrientes e sentem mais no período de seca. Quando chove, a água não infiltra, por ter um solo compactado. Essa água escorre, causando erosão e, como consequência, a perda superficial do solo. Na integração lavoura-pastagem, o capim vira palhada, que vai ser benéfico para o solo, juntamente com a ajuda de insumos. A partir daí, os nutrientes começam a alimentar a planta. A integração lavoura-pecuária é importante chamar que a gente está aproveitando o sinergismo que existe esses dois sistemas, de lavoura e pastagem. Olhando um aspecto lavoura, melhorando a fertilidade do solo e a pastagem melhorando, dando um condicionamento também químico, físico e biológico nesse solo. E com isso eu tenho aumento tanto na produção de grão como na produção de carne. Na mesma área eu consigo fazer isso, tá? Hoje, em diferentes regiões, a gente consegue ter até 4 safras. Uma safra de soja, uma safra de milho, uma safra de boi e uma safra, a 4ª safra, que é palhada para cobertura de solo para um plantio direto de qualidade. A lavoura é uma fase altamente demandante em nutrientes.
ela exporta muito nutriente, enquanto que a fase pecuária, ela usa bastante nutriente, mas ela exporta pouco, ela leva pouco nutriente da área. Então, esses nutrientes contidos no pasto, que passam pelo animal, se alimentando, eles voltam para o sistema muito intensamente. Então, isso é uma ciclagem muito elevada de nutrientes. Passa do solo para a pastagem, para o animal, para o solo, voltando. Isso é interessante, é muito importante. Cultivos sucessivos das mesmas plantas, ano após ano, a gente seleciona doenças. Então, a sustentabilidade nossa ela é diminuída porque começa a ter problemas com doença e solos mal estruturados. Então, eu acabo tendo que gastar muito com insumos, inseticidas, fungicidas e muito mais, às vezes, adubo, para que a planta possa produzir o mesmo que produziria se a gente fizesse um sistema rotacionado e cuidando dessas propriedades do solo.